Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com o Generic Setmap e hoje a gente vai conhecer o hashcode e equals. O hashcode e equals são operações da classe Object utilizada para comparar se um objeto é igual ao outro. Essa comparação pode ser comparada pela posição na memória ou pelo conteúdo do objeto. A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente, mas ainda nesse vídeo. O equals, ele é um pouquinho mais lento, mas a resposta dele é 100%, ele não erra nunca. Se você usar esse equal aqui no seu código, você pode ter certeza que ele sempre vai acertar. No hashcode, ele é mais rápido, porém a resposta positiva não é 100%. Existe uma probabilidade pequena, muito pequena, de haver colisões, mas ela existe. Temos aqui alguns tipos comuns do Java, que é o string, date, integer, double, entre outras classes, que já possuem implementações para essas operações. Agora, classes personalizadas precisam sobrepô-las. Se a gente for criar classes, produto, cliente, pedido, por exemplo, a gente precisa sobrepor essas operações com o override. Temos aqui um exemplo aqui do equals, que é o método que compara se o objeto é igual a outro, retornando um true ou false, que é o verdadeiro ou falso. Então, temos aqui um exemplo. Declaramos aqui duas strings. Temos aqui o A, que é a Maria, o B, que é o Alex, e temos aqui um println com o equals para comparar os dois. A gente vai testar isso aqui no Eclipse agora. Temos aqui, a Maria em cima, Maria aqui embaixo. Deixa eu só mudar aqui para Alex. Vou salvar aqui, e olha a resposta que ele nos dá. Ele nos dá falso, porque eu tenho aqui um a.equals b. Então, quando ele faz a comparação por esses dois conteúdos, ele mostra aqui para a gente que esses conteúdos não são iguais. Agora, se eu colocar aqui Maria aqui no lugar do Alex, perceba que Maria está com M minúsculo aqui embaixo e aqui em cima está com M maiúsculo. Vou rodar esse programa e ele vai nos dar falso novamente, porque ele faz uma distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Agora, se eu mudar esse M minúsculo para M maiúsculo e rodar novamente esse programa, ele vai nos retornar true. Ele não vai nos retornar verdadeiro, porque ele fez a comparação e viu que os conteúdos dessas variáveis, dessas strings, são iguais. Temos agora aqui o hashcode, que é o método que retorna um número inteiro representando um código gerado a partir das informações do objeto. Então, temos aqui, da mesma forma, Maria e Alex, são duas strings, e temos aqui o hashcode deles, tá? Com o A e o B aqui, apontando para o hashcode de cada um. Temos aqui uma regra de ouro do hashcode. Se o hashcode de dois objetos for diferente, então os dois objetos são diferentes. Então temos aqui um exemplo. Se tivermos um nome aqui em cima e um nome aqui embaixo igual, nunca vai acontecer de aparecer aqui para a gente um hashcode diferente. Se os dois nomes forem iguais, então muito provavelmente esses objetos são iguais. Se o código de dois objetos for igual, muito provavelmente os objetos são iguais.
mas pode haver colisão. Igual aquela hora que eu expliquei que existe uma probabilidade pequena, muito pequena de haver colisão, mas ele existe. Mas em contrapartida, o hashcode ele é uma função muito rápida e muito boa de ser utilizada. Temos aqui o hashcode ICO personalizado, que a gente pode usar a classe cliente para poder testar. Então a gente vai vir aqui no Eclipse, tá? Bom, primeira coisa, eu vou colar um código aqui que eu já tenho pronto. Eu vou importar a classe cliente para esse código, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha classe cliente. Eu criei aqui os atributos da classe, que é o nome e e-mail. Criei aqui o construtor padrão, o construtor com os argumentos. Criei os getters e setters. Agora eu vou gerar automaticamente o hashcode equals. Eu vou clicar com o botão direito, source, e temos aqui o gerador automático do hashcode equals. Eu posso escolher os dois campos, mas no momento, para fazer uma demonstração, eu vou selecionar só o nome. Então ele cria aqui para a gente, ó, um override, porque ele está sobrescrevendo o método que já tem dentro de object, né? Temos o object aqui em cima agora, tá? E a gente vai fazer algumas comparações. Então eu vou vir aqui na minha classe principal, tá? E a gente vai fazer algumas comparações. Eu vou executar esse programa e esse println aqui do C1 e do C2, ele vai trazer o código hashcode dessas duas informações que a gente tem aqui de cliente. E depois ele vai comparar um objeto com o outro utilizando o equal. Vamos rodar esse programa aqui para a gente ver como é que fica. Ó. Esse true aqui pertence ao primeiro teste que a gente fez, né? Que aqui temos Maria, Maria. Mas aqui embaixo, né, até passei um traço aqui para a gente poder separar. Esse primeiro código aqui foi gerado aqui, ó, tá? Pertence a Maria. E temos esse segundo código aqui, que pertence ao Bob, tá? Eu posso até mudar o nome aqui, ó, para Alex, tá? E salvar e rodar novamente. Então você pode ver que esse segundo código aqui, ó, ele vai ter que mudar. Porque o interessante aqui no hashcode é fazer com que esses objetos aqui eles tenham valores diferentes. Nunca um pode ser igual ao outro. Mas como eu já falei para vocês, existe uma possibilidade bem pequena de acontecer de termos aqui dois nomes diferentes com hash iguais. Muito difícil, mas pode acontecer de vez em quando. Outra coisa que a gente pode analisar aqui no nosso código é que o C1.equals C2, como ele fez a comparação pelo nome, ele falou que esses dois clientes aqui são clientes diferentes, porque eles são objetos diferentes. Podemos notar aqui que ele tem conteúdo diferente aqui pelo nome. Mas se eu colocar aqui então Maria, tá? São dois objetos diferentes e eles têm aqui e-mails diferentes também. Vamos rodar novamente. Aí olha aqui, ó, de falso ele passou para verdadeiro. Por quê? Porque os nomes são iguais, mas eles são objetos diferentes. Podemos até ver que eles têm e-mails diferentes, mas isso acontece porque a gente, na hora que a gente definiu o nosso hashcode equal aqui na nossa classe cliente, a gente fez a comparação somente pelo nome. Então você pode estar me perguntando, olha, fazer a comparação somente pelo nome não é uma coisa legal. A gente pode usar até isso aqui para poder criar o login de um sistema. É muito bacana usar isso aqui. Então, para a gente fazer a modificação, a gente pode voltar aqui em cliente, a gente pode apagar esse código aqui que a gente sobrepôs e a gente pode gerar de novo. A gente pode vir aqui em source,
hashcode equal, e agora a gente vai deixar os dois marcados. Agora ele fez a comparação tanto para o nome quanto para o e-mail, certo? Agora eu vou salvar e eu vou testar novamente aqui no meu programa. Temos aqui, ó, os dois estão iguais, né, os nomes, mas os e-mails estão diferentes. Então vamos rodar aqui esse programa e pode ver que agora, ó, ele deu um false aqui, ó, porque ele está indicando aqui que esses dois clientes são diferentes. Mas se eu pegar esse e-mail aqui, ó, daqui de cima e jogar aqui para baixo, agora ele vai comparar pelo nome e pelo e-mail. Então vamos rodar novamente. Olha lá, ó, agora deu verdadeiro. Outra comparação que a gente pode fazer aqui é se o C1 é igual ao C2. Então vamos colocar aqui um sysout. Vamos colocar aqui o C1 igual ao C2, tá? Vamos olhar aqui embaixo. Depois desse traço, olha lá, olha para você ver. Temos aqui os dois iguaizinhos, mas aqui ele fala que o C1 é diferente do C2, ó. Deu um falso aqui. Porque quando a gente instancia os objetos, que nem a gente fez aqui no C1 e no C2, ele faz a comparação pela alocação na memória. O C1 tem uma alocação na memória e o C2 tem uma outra alocação na memória. Eu vou fazer uma outra comparação aqui, ó. Eu vou criar aqui uma variável do tipo string, que eu vou chamar de teste1, recebendo aqui o teste1, recebendo o teste. E vou criar aqui uma outra variável string, tá? Que eu vou chamar de teste2, que também vai receber o mesmo conteúdo daqui de cima, teste. Vou criar aqui um sysout e vou falar aqui que esse meu teste1 ele é igual aqui ao meu teste2. Vamos ver o que ele vai trazer para mim aqui, ó. Olha lá, ó, ele trouxe um verdadeiro, ó. Por quê? Porque eu não instanciei nesse caso aqui, ó. Não há uma instância igual aqui em cima aqui, ó. Tá vendo? Quando ele pega só o conteúdo aqui dentro, ó, das aspas duplas, ele consegue comparar e ver que o conteúdo é verdadeiro. Agora, quando eu coloco eles dentro de uma alocação de memória, né? Se eu colocar aqui um string, aqui, ó, a mesma coisa se eu fizer aqui embaixo, ó, colocar um string, deixa eu fechar aqui, a gente instancia com a palavrinha new, né? Então deixa eu colocar um new aqui na frente. Aqui tá true, né? Verdadeiro. Vamos rodar de novo aqui. Ó, false. Por quê? Porque dessa vez aqui, quando eu coloquei o new, ele fez uma alocação diferente na memória. Então, eles são objetos diferentes, mesmo tendo conteúdos iguais.